Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Como nós sabemos se Deus fez do nosso corpo material o seu templo, ou seja, se o Espírito Santo de Deus habita em nós? Primeiro, o Espírito Santo de Deus fala conosco diretamente. Não precisamos de intermediário humano. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Segundo, não agimos como as pessoas carnais. Não existe em nosso corpo material a inveja, a contenda e a dissensão. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Terceiro, não servimos aos cooperadores, aqueles que plantam a palavra de Deus em nossos corações, pois sabemos que eles são como nós, coisa alguma. Servimos diretamente a Deus, pois somente Ele tem o poder para nos fazer crescer de carnais, materiais, para espirituais, para o templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Por isso, nem o que planta a palavra de Deus é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e o edifício, o templo do Espírito Santo de Deus. E as pessoas que acham que são sábias e ensinam outra coisa, outro fundamento diferente do que ensina o Evangelho do Espírito Santo de Deus? Estes estão enganando a si mesmos, mentindo para si mesmos e para o seu próximo. São loucos, pois pensam que sabem a verdade. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos, ou seja, que são inúteis. É impossível colocar outra palavra, outro ensinamento, outro fundamento no corpo de quem já tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. É uma perda de tempo, é um ato vão, é um ato inútil. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Como o Senhor Jesus voltará e se manifestará para todos, os espirituais, aqueles que são o templo do Espírito Santo de Deus, e os carnais, que são o templo da inveja, da contenda e da dissensão. O seu poder revelará os seus atos, as suas obras, e será provado, ou seja, será julgado merecedor de salvação e vida eterna para os espirituais, ou de condenação e morte eterna para os carnais. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A obra de cada um se manifestará na verdade, ou seja, na presença do Senhor Jesus. O dia a declarará, ou seja, a volta do Senhor Jesus. Porque pelo fogo, ou seja, pelo poder de Deus, será descoberta. E o fogo, o poder de Deus, provará qual seja a obra de cada um. Somente permanecerá na presença do poder do Senhor Jesus aqueles que já têm o seu poder habitando em seus corpos, os espirituais, que têm o Espírito Santo de Deus.
estes receberão o seu galardão, a salvação e a vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá o galardão. Jesus te ama. Ele foi glorificado espiritualmente por Deus pela sua obra. Nós seremos glorificados espiritualmente por Deus pelas nossas obras? Sim, desde que ela seja fundamentada na glória do poder do Espírito Santo de Deus e não nas obras de homens carnais. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens carnais, porque tudo é vosso. Amém? Dani e Miguel.